Muito obrigado, Lourdinha. É uma honra realmente estar aqui participando do evento e falar um pouquinho dessas duas notas técnicas aqui, de efluente banheiros químicos e de lodo dieta em ET. Pode passar, Lucas, por favor. Começar pelos banheiros químicos, a gente, a maior parte dos brasileiros, eu diria, já viu e definitivamente usou um desses banheiros químicos, principalmente em carnaval, são salvadores, né? Acho que são os mais procurados, né? Na época do carnaval. E esses banheiros, além de eventos, festas, eles também são usados em construções, ou seja, lugares que não têm, né, uma solução mais definitiva de esgotamento sanitário. Muitas vezes eles consistem, né, de cabines plásticas que tem um tanque de armazenamento de dejetos embaixo e com muita frequência é usado um desodorizante nesses tanques, né? A ideia do uso desses desodorizantes é para simplesmente melhorar o conforto do usuário. Ou seja, o que é que tem nesses desodorizantes? Tem um corante, muitas vezes, não sei se no caso de vocês, mas os que eu usei geralmente tem cor azul ou cor verde, são as mais comuns. Tem também, esses desodorizantes também tem algum composto para melhorar ou mascarar o odor. Os fabricantes são criativos, tem de alfazema, tem de tutti-frutti, tem de vários sabores, né, várias opções, e também principalmente um composto ativo. O composto ativo presente nesses desodorizantes, ele serve justamente para inibir a atividade bacteriana e, por consequência, inibir a formação de odores. Daí, né, o conforto do usuário. Volta lá, por favor, Lucas. Esses efluentes, eles são compostos, além do desodorizante, eles têm, obviamente, excreta. Tem muito lixo também, né? Tem ponta de cigarro, tem preservativo, tem garrafa de cerveja, latas e tudo mais. Porém, eles têm uma variação muito grande na composição deles, mas basicamente a excreta, incluindo o número 1, número 2. Então, a gente fez uma campanha, né? A Isabela Melini, que é uma aluna do programa, fez o mestrado, está fazendo doutorado agora nesse assunto. Então, ela fez uma campanha de caracterização desses efluentes. Então, está aqui uma tabela resumo. Então, grandes quantidades de coliformes, E. coli, sólidos totais e DQO. Pode passar, Lucas, por favor. Dificilmente a gente encontra legislação específica para se lidar com efluentes de banheiros químicos internacionalmente. Então, nos Estados Unidos, a EPA tem algumas guidelines, né? Eles têm alguns manuais, mas legislação específica não há. A Austrália, eles consideram um efluente não doméstico, né? E fazem algumas exigências para a gestão desses efluentes. O Canadá, ele meio que indica, né, que as municipalidades, na verdade, as províncias façam sua própria gestão, decidam, né, o que fazer na gestão desses efluentes. Indicam a lagoa de estabilização, mas também falam que, né, que outros tipos de ETs podem receber esses efluentes. No Brasil também não tem uma legislação específica, mas devido à presença dos desodorizantes, esses efluentes podem ser caracterizados como classe 1, devido à toxicidade. Pode passar, por favor. Definitivamente, o que fazer, né? Definitivamente, a ET é o lugar mais adequado para recebimento de excretas, que é basicamente o que é que compõe os efluentes de banheiro químico. Então, com certeza, ETs devem receber efluentes de banheiro químico. Porém, a gente sabe que muitos operadores, muitos gestores de ET têm preocupação em receber esses efluentes de banheiro químico, principalmente, o que eles relatam, principalmente por causa da presença dos compostos tóxicos, do desodorizante. Só que nós fizemos, ISA principalmente fez, alguns testes, principalmente com reatores, né, com processos anaeróbicos, que geralmente são os mais sensíveis a essas perturbações, né, de compostos tóxicos,
e considerou cenários bem meio que absurdos, tipo de muito efluente de banheiro químico para uma ET de pequeno porte. E ainda nesses cenários absurdos que foram considerados, essa toxicidade houve, mas não foi muito significativa. Ela foi temporária, ou seja, com algum tempo depois, horas, em termos de horas depois, essa toxicidade foi vencida e o efluente foi totalmente biodegradado. Voltou aos mesmos patamares do efluente sem o composto químico. Então, a maior preocupação que se deve ter para o recebimento desses efluentes numa ET deve ser a carga orgânica, né? Porque a carga orgânica desses efluentes é elevada, então se a ET não tivesse dimensionada para essa carga orgânica extra, ela deve ter talvez uma equalização, e também, né, a velocidade com que na verdade, a taxa com que esse efluente é aplicado na ET também pode ser uma preocupação. Pode passar, Lucas, obrigado. Aqui, avançando para o outro tema, né, que é o recebimento de lodo de ETA, né, de estações de tratamento de água, em ETs. A maior parte das ETAs brasileiras usa o tratamento convencional, que consiste em gradeamento, né, mistura rápida, né, coagulação, floculação. Nessas etapas aí existe a adição de um coagulante, né, de um químico. Depois vem a decantação, seguida da filtração. Então, o lodo esse lodo de ETA é gerado principalmente aqui no decantador, mas também, né, em água de lavagem. É comum o descarte desse lodo de ETA, né, em ET, principalmente em ETAs internacionais, né, onde existe a presença de um sedimentador primário, que aí você separa o lodo primário, inclusive o lodo de ETA acaba ajudando na precipitação de alguns compostos no sedimentador primário, isso é muito comum lá fora. Mas sedimentadores primários não são comuns em ETs brasileiras e isso gera problemas, né? Gera preocupações, principalmente. O que tem, né, em lodo de ETA? Tem o composto químico, que é o coagulante. Frequentemente no Brasil é o cloreto férrico ou sulfato de alumínio. E esses compostos, eles acabam chegando no lodo também na ET, né? Quando você joga o lodo da ETA com esses compostos, né, e eles passam pelo tratamento de esgoto, acabam indo para o lodo também, do lodo da ET, no caso. Então, a gente considera que é uma transferência de problema, né? É uma transferência de compostos da ETA para a ET. Além do coagulante, essas ETAs, né, esse lodo de ETA também tem muitos sólidos inorgânicos, porque tem silt, argila, também tem compostos orgânicos, né? E, claro, essa quantidade de sólidos, tanto inorgânicos como orgânicos, varia muito com a qualidade da água bruta, né? Se for um rio que tem uma turbidez muito elevada, principalmente em época de chuva, você vai ter, né, grande quantidade de sólidos, em época de estiagem melhora um pouco, e aí por diante. Pode falar, Lucas. Pode passar, Lucas. Internacionalmente, como eu falei, é comum, né? Aqui nesse gráfico tem exemplos dos Estados Unidos e do Reino Unido, destinar esse lodo de ETA para aterro sanitário ou para ETs, né? Simplesmente descartar na rede de esgotamento sanitário que acaba chegando na ET. E no Brasil, infelizmente, a prática mais comum continua sendo o descarte em corpos hídricos. E isso pode ter impactos muito significativos na biota, né? Impactos ambientais muito significativos e também impactos de saúde pública, porque existem quantidades razoáveis de patógenos também em lodo de ETA. Outras formas, né, de destinação desse lodo de ETA pode ser também incineração ou reciclagem, né? Uso, né, você faz o deságue desse lodo e usa o material sólido para produção de material de construção, né? Pode ter, né, uma sustentabilidade, pode ser bem atrativo, né, em termos ambientais. Passá-lo.
principais preocupações do descarte do lodo de ETA em ETs estão relacionadas principalmente à quantidade de sólidos inorgânicos, né, que você está adicionando na ET. Esses sólidos acabam ocupando espaço muito precioso dentro dos reatores biológicos, né, que ele está ocupando espaço que poderia estar sendo ocupado pelo lodo que está fazendo o tratamento, né? Então, essa gestão dos sólidos dentro dos reatores, o ASB e outros reatores biológicos, são uma preocupação. Você está adicionando uma carga orgânica também, extra na ET, isso tem que ser considerado. Também a taxa de aplicação desse lodo de ETA na ET também tem que ser feita com cuidado. Bom, aqui eu destaco alguns estudos que fizeram, né, a avaliação dos impactos, né, alguns positivos, alguns negativos, da adição, né, do descarte de lodo de ETA em ETs. Então, dependendo do processo, você vai ter efeitos diferentes, né? Aqui tem exemplos de WASB e de lodos ativados. Não foi, nesse caso aqui, nesses estudos, né, não foi observada grande variação na eficiência de tratamento, mas houve aumento de DQO em alguns desses estudos, né, de DQO no efluente do reator WASB, nos estudos. E em todos eles, obviamente, houve um aumento na geração de lodo, né? Então, obviamente, você vai ter, você está adicionando lodo de ETA, você vai com certeza ter uma maior massa, né, um maior volume e massa de lodo para se lidar lá na ET. Para finalizar, né, só destacar que um dos grandes problemas da questão da gestão de efluentes de banheiros químicos, eu diria que continua sendo a falta de legislação específica. É muito importante que os estados, né, brasileiros, municípios, controlem, né, as empresas que estão responsáveis pela gestão, pela coleta e transporte desses resíduos. Para elas operarem, elas precisam comprovar que as empresas de saneamento ou outra, né, destinação estão recebendo esses efluentes, porque também a gente sabe que é comum o descarte desses efluentes de banheiros químicos em corpos hídricos, e o impacto ambiental e de saúde pública ainda é muito pior, né? Então, destacar essa questão da falta de legislação. A gente sabe que alguns estados estão movendo, né? Minas, inclusive, já melhorou bastante, está melhorando, está implementando algumas mudanças nessa questão de gestão de banheiros químicos, de efluentes de banheiros químicos. Lodos de ETA em ET pode ser praticado, principalmente quando você está considerando ETAs de escala reduzida, né? Geralmente não vão ter um impacto muito grande nas ETs, porém, deve-se ter preocupação com a gestão dos sólidos, do lodo, e também é importante também destacar que, se você estiver querendo fazer o reuso agrícola do lodo de ET, né, que pode ser muito atrativo, se você receber lodo de ETA na sua ET, isso pode inviabilizar esse lodo, esse reuso agrícola, por causa dos metais presentes nos coagulantes. Então, tem que ter esse cuidado também, essa preocupação. Era isso que eu tinha. Eu agradeço novamente Lurinha e toda a equipe pela organização e fico à disposição aqui. Obrigado pela audiência.